Bom dia, turma, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo para a gente dar continuidade ao estudo do gráfico de uma função afim, enquanto a gente está nesse momento remoto, né, de pintura da nossa escola. Nas últimas aulas presenciais, a gente viu como construir o gráfico de uma função afim quando a gente tem a sua lei de formação, ou seja, quando a gente tem a função na sua expressão algébrica, né? Que seria basicamente, no caso de uma função afim, f de x igual a x mais b. Então a gente fez vários exemplos com funções afins na forma algébrica, ou seja, na sua lei de formação, e a partir dessa lei de formação a gente criou os gráficos, a gente desenvolveu os gráficos dessas funções. Mas aí fica a questão, já que uma função tem várias formas de representação, e a gente consegue transformar de uma para outra, ou seja, da forma algébrica para a forma gráfica, como fazer o contrário, né? Se eu tiver um gráfico de uma função numa questão, um gráfico que eu vi em uma revista, um gráfico de uma função afim no caso, porque a gente está estudando uma função afim, como eu faço para descobrir a lei de formação dessa função? Como eu faço para transformar esse gráfico na forma algébrica da minha função? Então, é isso que a gente vai estudar agora. Veja, no primeiro momento a gente tinha a função, a lei da formação da função, e desenvolvemos o gráfico dela. Agora a gente vai ter apenas o gráfico da função e vamos descobrir a lei de formação dela. Beleza? Então, para isso, eu passei no Google Classroom 3 questões para vocês descobrirem os pontos que estavam sendo mostrados em 3 gráficos. Então a gente vai ver aqui a questão A do nosso Google Classroom. Eu coloquei aqui no papel o que está no Google e eu pedi para vocês descobrirem quais eram as coordenadas dos pontos C e D nesse gráfico aqui. E aí a gente vê que aqui a gente tem o ponto C e aqui a gente tem o ponto D. A característica desses pontos é a seguinte: eles estão cruzando, eles são os pontos onde a reta, onde a função corta o nosso eixo X, o C, e onde a função corta o nosso eixo Y, que é no ponto D. E quais seriam essas coordenadas? Bem, o ponto C é onde y é 0 e x é 1. E o ponto D é onde x é 0 e y é menos 2. Beleza? Então, galera, eu tenho o gráfico e eu já tenho 2 pontos, 2 coordenadas x e y. Então, com isso, a gente já consegue definir qual seria a nossa função, qual seria a função desse gráfico aqui. A função, a lei de formação dessa função, essa forma algébrica, né? Então, a gente já tem a forma de uma função afim, que é f de x igual a x mais b. Aqui nós temos os pontos C e D que me definem valores para x e y. X e y. Ora, para eu descobrir agora a minha função na forma algébrica, basta eu descobrir qual é o valor de A e qual o valor de B. E a forma mais fácil
o jeito mais fácil, a primeira forma mais fácil é descobrindo o valor de B. Nesse caso aqui, como? É só pegar o valor em que x é 0. Ponto D me diz que quando x é 0, y é menos 2. Aqui, ó. X é 0, y é menos 2. É onde a função corta o eixo y. Então, quando x é 0, y é menos 2. Ficaria A vezes 0 mais B. Lembra que tudo multiplicado por 0 dá 0? Então esse A vezes 0 dá 0. Fica menos 2 igual a B. Invertendo para ficar bonitinho, B é igual a menos 2. Já descobrimos o valor de B. Então vocês percebam que toda vez que eu tenho um ponto que a reta corta o meu eixo y, esse valor é o próprio valor de B. Menos 2, menos 2. Beleza? Só de olhar um gráfico você já consegue descobrir o valor de B. Se ele tem esse ponto aqui que corta o eixo y. Tá, professor, mas e o ponto A? Bom, o ponto A seria interessante a gente descobrir utilizando agora o ponto que tem um valor para x. Esse ponto aqui, ó, em que meu y é 0. Esse ponto aqui que eu já falei para vocês, que quando eu tenho um x que ocasiona um y ser 0, ou seja, que zera a minha função, esse ponto a gente chama de zero da função. Então vamos substituir. Utilizando a minha fórmula aqui, a minha forma da função afim, eu vou utilizar o ponto C que me diz que y é 0. X é 1. A eu não sei, ou seja, 1 vezes A. E o B eu já sei que é menos 2. Perdão. E aí é só fazer aquelas jogadinhas algébricas, né? Vamos passar esse menos 2 para cá. Passou para o lado oposto, operação oposta. 2 é igual a... Quando eu tenho 1 vezes A, eu não preciso mostrar 1. Então fica A. Invertendo para ficar mais legível, A é igual a 2. Então eu já achei meu B e o meu A. Para eu montar minha lei de formação da minha função, basta substituir esses dois valores na minha forma geral. Então, a função desse gráfico na forma algébrica seria f de x igual a quanto é o A? 2. X, quanto é o B? Menos 2. Essa seria a forma da minha função, a forma algébrica, a lei de formação da minha função desse gráfico aqui. Então, se você pegar essa função e descobrir alguns pontos, você constrói esse gráfico. Se você pegar esse gráfico, você agora já sabe construir uma função. Esse é o exemplo
para quando eu tenho os dois pontos que interceptam os eixos. Ponto C interceptou o eixo X e ponto D interceptou o eixo Y. Ok? Bom, vamos ficar nesse exemplo aqui de como descobrir a lei de formação de um gráfico quando eu tenho esses pontos que interceptam os eixos. E aí eu vou passar uma atividade para vocês baseado nesse exemplo aqui. Depois a gente vê os outros dois, ok? Abraço, gente, e até mais.